A paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra da parte de Deus aí para você. Lucas capítulo 3, do versículo 3 em diante. Diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Até aí, o texto fala que havia uma pregação de arrependimento para o batismo. E segundo o versículo 2, quem apareceu foi João, né? Sendo Anas e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Esse João é o João Batista. Então ele estava pregando para que o povo se arrependesse dos seus pecados. E no versículo 7 vai dizer: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, e corta, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vós está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E a nós? E nós? E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. E admoestando-os muitas outras coisas também anunciava ao povo. Então, João Batista ele estava pregando arrependimento para o povo. E alguns se chegaram para ser batizados ali por ele. E ele dizia, Ele disse, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês falam que se arrependem, mas vocês têm que mostrar isso em ações. E olha as ações que ele estava pedindo, Que aquele que tivesse com 2 túnicas repartiam, com quem não tem, e quem tiver alimentos venha repartir. Então, aí ele está falando sobre um princípio, que é o princípio do amor demonstrado em desapego, repartindo os bens, não apenas retendo para si, mas compartilhando com o que precisa. Não é com qualquer um, é o que não tem, é o que precisa. Então, isso é uma característica de alguém que quer ser cheio de Deus. Porque João Batista veio antes da cruz. Depois da cruz, é por meio de Cristo que se chega ao Pai. Mas é necessário o arrependimento. O próprio Cristo também pregava arrependimento.
A gente pode encontrar isso em vários lugares, né? E um deles, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas tem, Jesus ele também pregava o arrependimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então havia chegado um reino superior, o reino dos céus. Mas aquele povo, para se apossar, tinha que ter o quê? Arrependimento. E João Batista, como pregou muito arrependimento, a gente consegue ver a dica aí. É uma mudança, né, real. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para o publicano, era não pedir mais, né? Não fazer mais, ó, o 12 e o 13. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, vocês têm essa missão, façam só isso. Já dos soldados, no 14, ó, e uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Então, amem o próximo e permaneçam servindo o Senhor. Então é necessário que o ser humano ele viva isso, para que ele possa dar abertura para uma vida nova em Cristo. Nesses casos, era isso, mas cada pessoa tem algo que não é a mesma coisa. Observem que no texto, que está em Lucas, capítulo 3, para o publicano foi algo que João Batista falou. Para o soldado não foi a mesma coisa. Foi e não foi, né? Foi porque fazer o que está ordenado era não defraudar ninguém, não tratar mal e tá tudo ok. Mas é como se desse uma ênfase maior em algumas questões para os soldados, porque cada pessoa está em uma situação. Para o jovem rico, ele tinha que abandonar tudo. Cada um tem algo que oferecer a Deus, mas o importante é priorizar o Senhor, é priorizar as coisas de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, as coisas vão acontecer. Olha o que diz em Lucas capítulo 18, do 18 em diante. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Olha aí, está faltando uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele não falou para aquele cara dar o 10% dele numa denominação. Ele falou: abre mão da tua riqueza, ajuda quem precisa e vem seguir a mim. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Olha só. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos, ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Olha só. Aqueles que abandonam as coisas para viver o reino de Deus, Deus honra
Quando a palavra de Deus diz que difícil é entrar alguém que tem riquezas, é alguém que não prioriza Cristo. Porque é claro que a pessoa que vai entrar no reino de Deus, ela tem a maior riqueza, que é a comunhão com Deus. É uma troca que a pessoa tem que fazer. E esse arrependimento que Deus quer envolve essas questões. Não é só tratar o próximo bem, não. Envolve umas renúncias. Quando nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, Mateus capítulo 13, olha o que ele vai dizer no versículo 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então ele pegou a riqueza que ele tinha, trocou, ele vendeu para comprar uma pérola. Não era várias pérolas, era uma pérola. E ele trocou tudo por essa pérola. O que Deus está querendo dizer para o seu povo? Desapegue das coisas e se volte para mim. É isso que Deus está querendo. Se voltar para Ele, para Deus, né? Deus está falando para o seu povo, desapeguem das coisas e se voltem para mim. É isso que Deus está falando. Para que o povo se volte para Ele, né? Que o povo se volte para Deus. Só Ele deve ser adorado, não o homem. Não é trabalho, não é estudo, não é pessoas, não é relacionamento. O único que deve ser adorado é Deus. As pessoas devem se voltar para Deus, não é para homens. Deus, Ele quer que o povo seja livre, saia do cativeiro. Mas para isso é preciso abrir mão daquilo que está aprendendo. Aquilo que está aprendendo, cada um tem que fazer uma autoanálise, refletir, pedir para o Espírito Santo mostrar o que está faltando para se aproximar mais do Senhor. O que está prendendo a pessoa que a pessoa não consegue se aproximar mais de Deus? É uma frieza espiritual, é um abatimento, não tem força, só depende de pessoas, depende de denominação, de placa, mas não tem vida de Deus, parece que está fraco espiritualmente, é sempre se recarregando e a frieza batendo e não tem força espiritual. O que está acontecendo? É porque está longe do Senhor, mesmo indo na denominação, mesmo sentindo Deus também, ainda não está como Deus quer, porque tem coisas que tem que sair e Deus está querendo que essa pessoa abra mão para que receba o melhor do Senhor e comerás o melhor desta terra. Deus, Ele tem promessas para o seu povo, mas é necessário o povo mergulhar em Cristo, abrir mão, parar de tentar jogar com Deus e com ídolos, parar de tentar adorar Deus e ídolos. É só o Senhor é Deus, para que possa haver uma transformação real e o poder de Deus passa a ser jorrado para que a vida de Cristo venha fluir na verdadeira igreja do Senhor Jesus, que não é placa, não é título, não é instituição com CNPJ, isso são só organizações, mas a igreja do Senhor Jesus é aqueles que estão com fé em Cristo, no Senhor Jesus. É esses que o Pai está procurando, que o adorem em espírito e em verdade, não é em Jerusalém nem no monte, mas é em espírito e em verdade, não é em denominação X ou outra, mas é com as ações, é com Cristo à frente. E muitos não têm desejado essa mudança, querem a bênção, querem o poder, querem a unção, querem o renovo, mas estão frios na fé, porque estão priorizando as coisas do mundo, estão priorizando outras coisas que não agrada a Deus, que está tomando tempo, que está roubando tempo. E a pessoa vai pensando, isso aqui não é tão errado, e vai passando, e vai passando, e vai passando, daqui a pouco ela está fria espiritualmente, não consegue pregar, não consegue falar de Jesus, mas tem que ir para a igreja para se fortalecer, tem que ir lá para o povo, ela não tem vida dentro dela surgindo. Isso é uma promessa que Deus deu. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. João 7,38. Então a vida tem que fluir de dentro. O Espírito Santo, ele vai jorrar de dentro da pessoa e vai tocar as outras pessoas.
Mas o povo está frio, está fraco, porque está buscando as coisas do mundo. Seja estudo, trabalho, tecnologia, a pessoa está se focando só nas coisas do mundo, está se esquecendo da comunhão real com o Espírito Santo e tem ficado vazia, mas ela tenta ir para uma denominação para se fortalecer, para ouvir o pastor pregar, ouvir uma palavra, mas ela não muda. Porque ela está achando que está na igreja, não está não. Ela está numa organização. Ela só vai entrar para a igreja de Cristo quando ela nascer de novo, quando ela fizer parte do corpo de Cristo, porque a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. A igreja verdadeira é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não está vinculado a um grupo específico de pessoas que se reúnem em um lugar. Não é isso. A igreja verdadeira é um grupo de pessoas, mas que, estando juntos ou não, nasceram de novo. São pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo, na qual o pastor, que é Cristo, corrige essa pessoa. Porque na igreja verdadeira o pastor é Cristo. Muitos estão passando um processo de luta espiritual e não sabem por que vem a luta, não sabem por que vem a prova. Muitas vezes o pastor, que é Cristo, da igreja verdadeira, está permitindo isso para que a pessoa cresça. O pastor da igreja de Jesus não é um homem, é Cristo. É Deus, é o próprio Cristo. Ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor. Ah, mas então não pode chamar um líder de um trabalho de pastor? Pode, mas é um pastor daquela obra. O pastor de vidas é Cristo. É Cristo, é Jesus, é o que morreu e ressuscitou, está vivo. Esse é o verdadeiro pastor. Ele é o que tem que ser adorado, ele é o que tem que ser exaltado. É Cristo como alvo, é Cristo como centro, é Cristo como cabeça. E a fé no Senhor Jesus não é em homens. É a fé no Senhor Jesus que vem libertar o ser humano. João 8,36 vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então é necessário arrepender, se voltar para Cristo, não para homens, mas se voltar para Jesus, mergulhar na pessoa de Cristo, sabendo que nele a pessoa consegue ter acesso ao Pai, se voltar para Ele, converter, mudar de caminho, se voltar para Jesus, sabendo que em Cristo Jesus está a vida. É na presença dele que a pessoa consegue a vitória. É na presença de Cristo, não é na presença do homem, mas é na presença do Senhor Jesus que o ser humano consegue vitória. É mergulhando em Cristo, é mergulhando na presença de Jesus. É entendendo que ele não é pastor homem, não. Muitos estão dependendo do homem, dizem que é Cristo, mas estão dependendo, não estão entendendo que é necessário mergulhar em Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Está em 1 Timóteo 2,5. Isso aí. O que acontece? Então é necessário ter um arrependimento e demonstrar esse arrependimento por meio de ações. Não é só dizer, aceitei Jesus. Não é só isso. Tem que ser mais profundo. O negócio é mais profundo. A adoração é mais profunda, é em espírito e em verdade. É Cristo como cabeça. É entendendo que ele é o pastor da igreja e que a pessoa tem que se submeter a Cristo Jesus, ao Rei dos Reis, porque Jesus é o pastor da verdadeira igreja de Cristo. É Cristo Jesus que é o pastor, é o Senhor Jesus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus. É ele que é o pastor da verdadeira igreja, da igreja espiritual, que não é uma igreja física. Igreja física é denominação, é organização, é instituição. A igreja de Cristo, ela é espiritual. As pessoas têm que entrar nessa igreja verdadeira. E para entrar não é dizer só que aceita. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É necessário ter Jesus como centro, como suficiente. Como suficiente. E muitos têm dito isso, mas não têm aceitado. Porque eles falam, precisa de Jesus, mas também precisa tirar a bermuda, precisa tirar a barba, precisa colocar outra roupa. Aí começam a colocar muitas coisas como se fosse valioso para a fé cristã, e não é. Ah, mas é um uso e costume, mas está impedindo a pessoa de ministrar a palavra na comunidade.
é um costume, mas que está trazendo separação entre o povo, porque um não aceita, o outro aceita. Está dividindo. Tem que se arrepender, mostrar fruto de arrependimento. Sai desse meio. Congregue livre na igreja espiritual. Se reúna com irmãos que quer de fato o evangelho verdadeiro. Sai de onde está pregando o engano, o fermento. Sai desse meio. Tu só precisa de Jesus na tua vida. Tu só precisa de Jesus. Precisa ser cheio do Senhor, Jesus. É Cristo que é o cabeça da verdadeira igreja. É Cristo Jesus, só precisa dele. Cristo basta. Aí as pessoas querem trazer outras coisas e confusão aí no meio que está acontecendo. Tenta trazer imposições e o povo, mas não existe igreja perfeita. Aí a pessoa acaba se submetendo e sai do centro da vontade de Deus, começa a aceitar engano e diz que não aceita, mas está lá fazendo parte. Sai desse engano. Se converte a Cristo, se volta para Cristo, para a igreja espiritual. Para de depender de homens. Em Cristo as necessidades são supridas. Em Cristo as necessidades são supridas. Em Cristo Jesus as necessidades são supridas. Para de ficar procurando no homem, em denominação, em grupos. Procura em Jesus. Ah, mas eu procuro e não consegue, então muda. Muda de vida, que Deus vai dar. Arrepende-te, que Deus vai dar. Aí Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Que os discípulos estavam com ele ali. O reino de Deus está dentro de vós. Dentre vós. Onde Cristo está, o reino dele está. Cristo basta. A igreja espiritual. A igreja verdadeira é espiritual. O povo tem que entrar na igreja espiritual. Mas para isso é preciso se arrepender. Se arrepender do quê? De várias questões. Ah não, mas eu vou numa igreja ali, eu não concordo com um monte de coisa, mas eu estou lá. Está sendo falso. Porque está ali, está fingindo que está acreditando e não está aceitando. Arrepende desse pecado, desse engano, dessa mentira. Arrepende-te. Volta para Cristo com verdade. Ah, mas eu tenho que ir. Não, você precisa só de Cristo. Só precisa de Jesus, a pessoa de Jesus. Cristo basta. A igreja verdadeira. Tendo Cristo vivo, a pessoa já entra na igreja verdadeira. Não há condenação para quem está em Cristo. É porque tentam trazer fardo. Oh, você precisa congregar, você precisa disso. Você tenta jogar fardos sobre a pessoa. E o que a pessoa precisa é ter Cristo. Aonde aquele ladrão da cruz congregou? Aonde Filipe disse para aquele eunuco congregar? Que ele batizou um eunuco. Ele pergunta, né? O que preciso? Se tu crê de todo o coração, ele creu. E depois foi para o caminho dele. Aonde Filipe falou para ele, ó, tu precisa congregar com nós aqui. Para fazer parte da igreja. Compreende? Aquele homem, quando ele nasceu de novo, ele já faz parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque ele já faz parte do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. E onde podemos ver isso claramente? Existem algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Sobre o corpo de Cristo ser a igreja, né? E tem alguns lugares que nós conseguimos ver isso. Por exemplo, Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja é o corpo de Cristo, como está muito claro, muito claro, muito claro. Outra referência, que a igreja é o corpo de Cristo, no livro de vamos achar aqui. Ele vai dizer no versículo
Deixa eu achar aqui. Isso aqui é uma coisa fácil de achar, mas agora parece que... Ó, Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Qual é o nome da igreja que Paulo fala aí? Não tem. Por quê? Porque a igreja na Bíblia não é uma organização com uma placa. Isso não é igreja. Isso é uma organização que pode receber o nome de igreja. A Igreja de Cristo, que é espiritual, ela não é uma organização humana. Ela é uma organização espiritual. Preste muita atenção para você entender isso aqui. A Igreja de Cristo é uma organização espiritual. Cristo é o pastor e ensina aos seus membros, cada um na sua função. Ele está na casa dele, servindo ao Senhor. Deus vai começar a trabalhar na vida dele, o pastor vai ensinar, porque ele faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é uma organização, um grupo de 100 pessoas ali com o nome de igreja, tal. Não é isso. Isso é uma organização. Ah, mas ali também tem a igreja, porque o povo ali está em Cristo. Sim, a igreja também pode estar lá, está submissa a uma organização. É como se 10 pessoas em Cristo fosse, por exemplo, reunir no Ministério Público. O Ministério Público é uma organização. E a Igreja de Cristo está lá. Quando você vê uma placa e sabe que ali tem um CNPJ, a igreja tal, ali é uma organização. E quem está em Cristo mesmo e fizer parte, está se submetendo àquela organização. Mas a Igreja de Cristo não é aquela organização. Se fosse, qual seria a certa de todas elas? Não é isso. O Evangelho de Deus é muito diferente do que estão ensinando aí. Ah, aqui é a minha igreja. Não, aí é sua organização. A igreja é de Cristo. É porque querem torcer o significado. Porque a Bíblia fala que o crente tem que estar na igreja. O crente tem que estar na igreja. Só que a igreja é o corpo de Cristo. Não é a organização. Agora, se o povo entende que a igreja é a organização e tem que estar lá, o povo vai ser forçado a ir para lá. Porque estão atribuindo o significado de igreja a uma organização. Como se na Bíblia fala que tem que fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, o povo pensa, opa, tenho que ir para lá. Só que quando entende que a igreja é a organização, a pessoa vai para a organização. Que ele vê ali como igreja. Agora, quando ele entende a verdade, que a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja de Cristo é um corpo espiritual, aí já não tem amarra. Aí já não tem domínio. Porque quem domina é o pastor, que é Cristo, que ensina a cada um no seu dia a dia. Podem se reunir? Pode, mas Cristo é o cabeça da verdadeira igreja. E Deus está querendo que o povo se arrependa e entre na igreja verdadeira. A organização não salva, mas Cristo Jesus salva. Cristo Jesus transforma o interior do homem. A organização não transforma, mas Cristo Jesus transforma. E essa transformação faz com que o crente faça parte da verdadeira igreja, que é espiritual, não é institucional. Portanto, assim diz o Senhor, arrependei-vos e entrem para a igreja verdadeira, que é espiritual. A paz do Senhor.